Irmãos, Filipenses 3,13 é uma palavra que ela traduz muito a nossa expectativa para a virada de ano. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo está dizendo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa falar conosco essa noite, através dessa mensagem que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos duas perspectivas para poder vermos essa mensagem. Primeira perspectiva, a espiritual, e a segunda, a humana. Na perspectiva espiritual, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição em Cristo. Eu não julgo que eu tenha alcançado aquilo que eu queria fazer em Cristo. Pelo contrário, ele diz, tem hora que eu quero fazer o mal, quer dizer, quero fazer o bem e não faço. E tem hora que eu não quero fazer o mal e eu faço. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço daquilo que ficou para trás e eu prossigo para o alvo. Gente, hoje nós vivemos um período de paralisação ministerial na vida de muitas pessoas. As pessoas estão paralisadas no seu ministério. Por quê? Porque às vezes alguma coisa aconteceu na vida dela e ela desanima. Por quê? Porque talvez ela não orou da maneira que ela colocou, por exemplo, Senhor, ano de 2019 eu vou orar mais. Senhor, no ano de 2019 eu vou ler mais a palavra. E às vezes a pessoa não fez aquilo que ela prometeu fazer e ela fica mal. E aí ela já não ora mais, aí que ela já não ora mesmo. A pessoa fala, Senhor, eu iria no monte, eu prometi que eu ia no monte, eu não fui. Falei que ia jejuar, não jejuei. A verdade, irmãos, é que nós somos feitos de carne e osso. Assim também era o nosso irmão, o apóstolo Paulo. E ele diz aqui pra gente, eu não julgo ter alcançado. Porque tem irmãos que parece que ele é perfeito. Você olha para ele e fala assim, meu irmão, se Jesus e esse cara ficar do lado do outro, acho que Deus sabe nem quem é quem. Tão perfeito que o irmão parece, né? E a gente quer se espelhar no irmão. A gente fala, nossa, eu queria ser igual fulano de tal. Só que a gente olha aqui para um homem que talvez tenha sido o homem mais influente na história da Bíblia Sagrada. Tá? O homem que talvez tenha sido mais influente, porque ele escreveu as cartas. O discípulo dele escreve 2 livros, ou seja, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos acreditam que era um livro só, que depois foi dividido. Porém, o apóstolo Paulo, o homem que discipulou Lucas, que nos entregou indiretamente o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e escreveu inúmeras cartas. Sabe o que acontece com esse cara? Esse cara fala pra gente assim, eu não julgo ter alcançado. Então, quando eu falo para vocês que eu sou fraco, que eu tenho meus defeitos, eu não estou fazendo isso no sentido de me diminuir numa falsa modéstia, não. É porque é verdade. Não é porque a gente está com o microfone aqui na mão que nós somos perfeitos. Não é porque o microfone está na nossa mão, não é verdade? A gente vai deixar de pecar, vai deixar de ser humano, vai deixar de errar, porque existe a diferença entre pecado e errar. Pecado, por exemplo, você viu um filme pornô, é pecado, mas não é errado. Porque o filme pornô paga imposto. É pecado, mas não é errado. Então, existem coisas que, se você for parar para analisar, fica confuso. Não é verdade? Não entra não. Vamos entrar nesse mérito não, porque senão o negócio fica feio. Mas ele é legal, ele é legalizado. O ator, ele recebe seu salário, etc. Não é errado, mas é pecado. Então, não necessariamente, quando você erra também, você comete pecado. Por exemplo, seu supervisor chegou no seu serviço, faz para mim tal coisa, você chega e faz errado. Aí o cara fala, ih rapaz, você errou, mas não tem como o cara falar que você pecou.
Porque pecar é apenas contra Deus. Então você pode errar sem pecar e pode pecar sem errar. Então preste atenção, irmãos. O que eu quero dizer para vocês? Espiritualmente, debaixo desse texto, que tudo aquilo que você viveu em 2020, ele tem que ficar para trás. Tudo aquilo que você tem de dificuldade em 2020, você tem que deixar para trás. Mas deixar para trás, irmão, não é simplesmente: ai, Senhor, eu queria tanto ter feito diferente. Não. Sabe o que você faz? Esquece isso. Aí ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta chorar pelo leite derramado. O leite derramado já derramou. O que eu tenho que fazer agora? O que está diante de mim? O que está ao meu alcance de fazer? O que está no meu alcance de realizar? O que eu posso realizar? O que eu posso fazer? E aí sim, o que eu faço? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O que é a soberana vocação de Deus? É aquilo que Deus entregou a cada um de nós. Por exemplo, existem mulheres que elas querem fazer um monte de coisa na obra de Deus. E às vezes o que Deus quer dela, sabe o que é? Só que ela seja uma boa mãe. Deus não quer que ela saia para evangelismo. Já tem outras que ela quer ficar só em casa cuidando dos filhos. Deus tem um outro chamado para ela: não, filho, eu quero que você vá para a rua, porque você eu chamei para ser missionário. Mas aí essa quer ser mãe de filho. Tem outros que Deus chamou para ser empresário. Para quê? Para que ele ganhe dinheiro para poder prosperar a obra do Senhor. E assim nós temos várias vocações. Muitas pessoas hoje ficam pensando assim: nossa, o fulano não faz nada para agradar a Deus. Mentira. Porque às vezes Deus chamou aquele cara, sabe para quê? Só para ser bom pai. Por quê? Porque ninguém sabe, mas aquele cara está criando um homem que vai impactar uma geração às vezes. Vai ser um grande político, vai ser um grande esportista, vai ser um cara de influência. Então ele precisa de uma criação sólida. Sabe por quê? Se ele não tiver uma criação sólida, o Antônio sabe disso. Quanto jogador de futebol, porque não teve a criação sólida, o cara não teve uma boa carreira? Às vezes só por causa da falta de um pai. Às vezes, se aquele pai só tivesse feito o seu papel de pai, aquele jogador teria uma carreira brilhante, não teria um fim prematuro. Então, se você pega hoje o Neymar influencia muito mais um jovem do que um pastor. Agora você imagina, se o cara não é bem criado, quais são os exemplos que a gente tem? Exemplos ruins. Mas e se o cara é bem criado, qual exemplo você vai ter? Exemplos bons. Então, às vezes, o chamado de Deus, a vocação de Deus em Cristo Jesus é diferente para mim, é diferente para você e é diferente para o nosso próximo. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente nunca olha para a coisa boa. A gente só consegue ter olhar para a coisa ruim. Se você pegar um papel e começar a anotar tudo em 2019 espiritual que você fez e o que você não fez, você vai reparar que você obteve muito mais sucesso do que fracasso. Mas os fracassos parece que eles ampliam, parece que ele fica marcado de vermelho, que é para destacar o laranja ou o amarelo. E o apóstolo Paulo está dando para a gente aqui uma receita de virada de ano. Sabe o que você faz? Esquece o que passou. Sabe o que você faz? O que está na sua frente? É ser boa mãe? Então vai ser boa mãe. Na sua frente é ser um missionário? Vai ser um missionário. É ser um trabalhador? Vai ser um trabalhador. Porque o chamado de Deus é diferente para cada um. Tem pessoas que Deus chamou para ficar na portaria da igreja. Tem pessoas que Deus chamou para ficar no som. Tem pessoas que Deus chamou para tocar instrumento. Tem pessoas que Deus chamou para cantar. Deus não chamou todo mundo para fazer tudo, irmão. Porque se você pegar um corpo, se você ficar de cabeça para baixo, existem pessoas que vão conseguir plantar bananeira.
mas não são todas. Por quê? Porque as mãos não foram feitas para andar. As mãos não foram feitas para andar. A mesma coisa é o nariz. Se você tapá-lo, se você tampar o nariz, você vai respirar pela boca. Mas a boca, ela serve para quê? Para se alimentar. O nariz serve para quê? Para sentir o cheiro. Cada coisa no nosso corpo pode ser usada de maneira diferente. Por exemplo, o cara não ouve. Ele pode ouvir com seus olhos. Através do que? Da Libras. Só que um corpo, irmão, ele não precisa, o corpo de Cristo, ele não precisa andar de maneira adaptada. O corpo de Cristo, ele tem a plena condição de andar de maneira perfeita. O que eu sou? Eu sou o ouvido? Amém, irmão, então eu vou ouvir. Sou o nariz? Amém, irmão, eu vou cheirar. Eu sou os olhos? Eu vou ver. Eu sou os pés? Eu vou andar. Eu sou as mãos? Eu vou apalpar, eu vou segurar, eu vou mover. Sou o coração? Eu bombeio sangue. Sou o cérebro? Eu mando comandos. Então, o que acontece na igreja do Senhor Jesus? É que essa vocação que nós temos em Deus, através do ministério de Cristo, muitas das vezes, ele fica perdido, porque as pessoas não sabem o que fazer no reino de Deus para acrescentar no reino. Muitas das vezes, o pastor, em determinadas igrejas, o cara faz tudo, ele abre o culto, aí todo mundo vai embora, é ele que fecha o culto. No nosso caso, por exemplo, ele toca. Só que, irmãos, enquanto você não tem pessoas, tudo bem, glória a Deus, nós vamos fazer um trabalho do jeito que dá. Mas a gente sabe que tem casos que não é assim. A pessoa tem um chamado, ela não exerce. A pessoa tem um chamado, mas ela não faz. No nosso caso, é um caso específico, porque a nossa igreja é uma igreja pequena. Mas mesmo sendo uma igreja pequena, existem coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós temos a Priscila, que cuida das crianças. Então ela prepara a sua aula, ela estuda o seu tema, e ela vai lá e ela acrescenta. Nós temos o Sebastião, que fica o quê? Na parte audiovisual, onde os irmãos vão cantar o louvor, acompanhado pelo nosso querido irmão Sebastião. Mas você imagine só, a gente tem uma pessoa na porta, bonitinho. Imagine você tendo lá um cara para poder cuidar dos carros. Porque, irmão, tem irmão que vai te contar um negócio, às vezes ele não pensa. Não é que ele tem errado, mas ele não pensa. Às vezes tem uma vaga lá, aí ele põe, aí o outro põe e deixa uma brecha, o outro deixa uma brecha, o outro deixa uma brecha. Quando você vê, um carro, ocupou um carro. Aí se você tem um irmão maduro, que fica ali na frente da igreja, ele chega, não, irmão, pode encostar mais um pouquinho. Tem aquele irmão que tem até a confiança dos irmãos que fica até com a chave. Não, irmão, se precisar você movimenta o carro aí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: naquilo que Deus colocou na mão dele de fazer, ele foi fazer. E tem gente que acha que o ministério é só pregar, só pegar o microfone. Não é. Por exemplo, a Simone trouxe lá a amiga dela domingo no culto. Aquilo é uma bênção. Eu estava comentando com a Pâmela trouxe uma visitante na igreja. Aí nós pregamos na casa da visitante. Na casa da visitante nós pregamos para 4 pessoas diferentes. Por causa de um convite, a mensagem chegou a 4 pessoas. Pastor, mas a pessoa não se converteu. Azar dela. Literalmente azar dela. Entendeu? Azar de quem não se converte, irmão. É igual emprego. Você tem um emprego lá. Aí você, vamos supor, você tem uma lojinha. Aí você está pagando ali o salário e meio. Você fala assim, ó, estou oferecendo serviço. Só que infelizmente, ó, tem que trabalhar no sábado. E uma vez por mês você vai ter que trabalhar no domingo aqui. Aí a pessoa, não, no domingo eu não posso trabalhar não. O que você vai falar para ela? Azar o seu, o emprego está aqui.
salário está aqui, pago em dia, tudo direitinho, sou honesto. Mas a pessoa não quer, é tudo com ela. A mesma coisa é o evangelho, irmão. Você chama pro cara assim, ó, fulano, você está com a vida desgraçada, quebrada, destruída. Vem pra cá, doido. Aí o que o cara faz? Eu vou. E aí, meu irmão, ó, tô indo, aí você conta pro cara daqui a 6 meses. O cara tá com a mesma vida desgraçada, toda enrolada. Aí você fala, meu amigo, você não quer. O remédio está aqui. Toma aqui o remédio. O cara pega o remédio e bota na mesa, irmão. Pega o remédio e põe debaixo do braço. Remédio debaixo do braço resolve? Não. O único remédio que resolve debaixo do braço é o desodorante. E ainda assim depende da qualidade do mesmo. Por quê? Porque não resolve, irmão. Se você não tomar o remédio, não é verdade? Se você não tomar o remédio, não funciona. E agora nós vamos sair do plano espiritual e nós vamos para o nosso plano físico, material. Ai, Senhor, eu fiz tantos projetos nesse ano. Esse ano eu ia voltar para a faculdade, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer um curso. Aí a pessoa não consegue. Aí sabe o que a pessoa pensa? Ai, eu sou um fracassado. Ai, eu sou uma fracassada. Ai, eu não consigo. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui? No sentido agora, contextualizando para a nossa vida física. Deixe de mimimi. Para com mimimi, esquece. Errou, acabou. O que está diante de mim? É isso que está diante de mim? Vou embora. Pronto, acabou. Estou entendendo? O que está diante de mim hoje? Diante de mim hoje eu tenho isso, isso e isso. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso e isso. Ah, Senhor, mas eu queria tanto aquilo, mas pena que eu não consegui. Ah, e se eu tivesse conseguido? O apóstolo Paulo falou, meu irmão, você não conseguiu? Azar, larga para lá e toca o barco. Como diria uns, segue o baile. Estão entendendo, irmão? A gente tem que parar, irmão, de ficar de mimimi, sabe? De chororô. A vida é curta. O tempo hoje passa cada vez mais rápido. Há pouco tempo a gente estava começando. Hoje, graças a Deus, a igreja está maturando. Daqui a pouco Deus está dando crescimento. Mas foi ontem. As crianças. Ontem a Luísa estava grávida da Alice. Hoje tem a Joana. O tempo passa. Voado. Parece que foi ontem que eu fiz vestibular. Hoje eu sou diretor de escola. Não, irmãos, a vida é assim, ó. Se você ficar, ai meu Deus, ai se eu tivesse feito, quando eu tinha 15 anos, tem gente que é assim, cara. A pessoa volta lá nos 15 anos. Ai, se quando eu tinha 15 anos, se eu tivesse feito enfermagem, minha vida tinha sido diferente. Ai, se eu tivesse lá com meus 15 anos, tivesse feito isso. Irmão, acabou, passou. Sabe quando que você volta no passado? Eu não sei se é em Jeremias, que está escrito assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, se você vai lembrar do passado, lembra de coisa boa. Coisa que vai te dar esperança, né? Que vai te levar para o rumo que você quer. Mas aí o que a pessoa faz? Só pensa em coisa ruim, doido. Vai melhorar? Não. Tem um ditado no mundo que é muito interessante. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Nós temos que pegar esse versículo aqui, irmãos, e colocar para as nossas duas coisas que nós estamos vivendo na nossa vida. Coisa 1. Eu decidi viver com Deus, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Aí você vai perguntar, e aí pastor, você conseguiu? Eu vou falar para você que não. Porque tem muitas coisas na minha vida que Deus não está na frente. Por quê? Porque a minha vontade prevalece sobre a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Você tem um livro, tem a Bíblia e tem o Netflix. Aí o que você escolhe às vezes? Eu escolho Netflix. Mas e o livro e a Bíblia?
Uma vez eu conversei com o irmão, eu falei com ele, meu amigo, para de ler a Bíblia, velho. Você não tem que ler a Bíblia mais. Lê um livro, cara. Sabe por quê? Você não está preparado para comer a feijoada, irmão. Come o mingau primeiro, velho. Você está querendo entender coisa que você não vai entender, que você não tem maturidade para entender ainda. Pega esse livrinho aqui, ó, Beabá de Jesus Cristo. Vai ler esse aqui, cara. Lê esse aqui. Eu estava hoje com a Luísa na internet vendo um vídeo do pastor Silas Malafaia, dos seus tempos antigos, e ele fala isso. Ele fala, hoje o irmão chega na igreja, se converte e vai para o seminário. O cara vai comer feijoada e o cara não começou nem a comer papinha. Porque na vida espiritual da gente, irmão, nós somos bebezinhos. Você nasceu? Beleza. Agora é leitinho. É igual a Isaac. Leitinho. Depois é papinha. Depois vai ficando mais sólido, mais sólido, mais sólido. Até que chega uma hora que já vira aquele bezerrão que já come de tudo. Aí a pessoa vai escandalizar, mas pastor, você vai por causa da Bíblia? Falei. Falei, mano, você não está entendendo o que você está lendo, vai estar entendendo errado. Meu amigo, se ler a Bíblia fosse fácil de entender, não tinha curso de teologia. E dentro dos cursos de teologia não tinha um monte de confusão que você vê aí. Um público é arminiano, o outro público é calvinista. Aí você vai dentro dos arminianos, tem um monte de vertente de arminiano. Aí você vai nas vertentes dos calvinistas, você tem um monte de vertente do calvinismo. Aí você pega, por exemplo, as igrejas pentecostais. Cada igreja tem uma teologia. A mesma Bíblia. Por quê? Porque é lido de maneira errada. Porque se você pegar dois pastores maduros, se eles forem discutir Bíblia, dificilmente eles vão ter problema. Agora, discute ideologia para você ver. Aí pronto, acabou. Não, mas eu acredito que é assim, eu acredito que é assado. Mas enquanto eles estão falando de Bíblia, eles conseguem convergir. Agora, quando eles saem da Bíblia, aí pronto. Deus, ele aceita o livre-arbítrio ou não existe livre-arbítrio? Rapaz, isso é um debate que não acaba. Eu, por exemplo, particularmente, uso o termo livre agência, que eu aprendi com o pastor presbiteriano. O que é livre agência? Porque eu não acredito que exista livre-arbítrio. Eu, particularmente, não acredito em livre-arbítrio. Eu acredito na livre agência. O que é livre agência? Dentro das possibilidades do homem, ele consegue escolher. Por quê? Você acha que o camarada que usa droga, ele escolhe usar droga? Não, é influência maligna. Porque as pessoas acham que o Satanás não está no mundo trabalhando. Não é porque a gente não fala de Satanás no culto da igreja que ele não está lá fora. Entendeu? Você acha que o cara escolheu? Não, que cara é sem vergonha. Não, mano. Tinha um amiguinho que ele foi usando. Porque Satanás, irmão, ele não é igual a Deus, não. Deus, ele respeita o seu desejo. Se você falar assim, Deus, eu não quero. Por isso que lá, se não me engano, em Atos Apóstolos fala que os homens resistiam ao Espírito Santo. Deus, ele aceita ser resistido por você. Aí agora, quem é calvinista vai discordar de mim. Mas, porque para os calvinistas não há como resistir o Espírito Santo. Mas aí você pega, por exemplo, a pessoa que Satanás está lá, Satanás tem esse negócio não, cara. Simone, usa aqui hoje, Simone. Aí está lá Simone, seus 17 anos, experimentando a vida. Aí a Simone, não. Aí o que ele faz? Usa uma outra amiguinha. E ele vai trabalhando. Até que chega uma hora que acontece o quê? A pessoa usa. Aí você pensa bem, a pessoa teve escolha? Mais ou menos, por isso que eu aceitei essa palavra desse pastor. Eu não sei qual foi o teólogo que ele usou, mas ele usou o termo livre agência. Ou seja, você até age de acordo com o seu desejo, mas você não tem a capacidade plena de escolher. Por quê? Ora, é Deus mandando você fazer. Tem livre-arbítrio? Não. Deus está mandando. Vou dar um exemplo. Em sociedades poligâmicas, o cara pode casar com outra mulher. Por exemplo, eu tive um aluno que era do Marrocos. Ele falou, engraçado que o português dele é tipo um português meio achinesado. Aí ele falava comigo, professor, lá no meu país, se um homem quiser casar com uma mulher, ele vai do juiz, e o juiz é que decide se ele pode ou não casar.
Porque se ele não tiver a condição de sustentar a esposa, ele não pode. Mas se ele tiver, ele pode ter uma segunda esposa. Lá, o cara tem a opção de casar com 2 mulheres. Mas aí a Bíblia fala que você tem que ter só uma. E aí? O cara tem livre-arbítrio? Não tem, meu irmão. Por isso que, no meu ponto de vista, a livre agência é um termo perfeito, mas aí cada um com sua visão, cada um a sua maneira. O que eu quero te dizer é o seguinte, que com a mesma Bíblia, você pode ter várias interpretações. E aí, como eu estava dizendo a vocês, a questão da perfeição, você tem lá o Netflix, você tem lá um livro para você ler, você tem lá a Bíblia, e o que a gente faz? Muitas vezes vai escolher o Netflix, irmão. Você tem o celular para mexer e tem o seu joelho para prostrar lá do lado da sua cama. O que você escolhe? O celular para mexer. Mas isso quer dizer que você perdeu? Não. Por quê? Porque e os dias que você, em vez de ver Netflix, foi pegar a sua Bíblia? Que em vez de você ver o Netflix, você pegou um livro para aprender mais sobre a revelação de Deus. Porque os livros, irmãos, eles não substituem a Bíblia, eles acrescentam a Bíblia. Por quê? Vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, cara, salvação era um negócio maluco para mim. Cara, eu não conseguia entender a salvação, porque para mim a salvação era para quem cumpria todos os rituais bíblicos. Sem brincadeira, eu me converti, eu devo ter passado 10 anos sem saber o que era salvação. Achando que a salvação ela era adquirida pela minha prática perfeita. Essa era a minha visão. Quando de repente eu descobri na teologia todas essas respostas. Todas essas respostas. Eu descobri na teologia que eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Então não importa o pecado que você cometa. Hoje o pastor Souza Malafaia, nessa pregação que eu e a Heloísa vimos, ele falou disso. Ele falou, irmão, tem gente que quer negar a graça. Sabe o que é a graça? A graça é você pecar e continuar indo para o céu. Aí você fala, como é que pode isso? Teve um dia que eu preguei isso numa igreja, cara, depois o pastor pegou o microfone. Olha, irmão, isso não quer dizer que você vai sair pecando por aí, não. Não, pastor, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que esquecendo que das coisas para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe o que isso quer dizer? Eu não queria fazer, mas eu fiz, certo? Senhor, me perdoa e vou tocar o barco. Estão entendendo? Senhor, eu não queria ter xingado a minha mãe, mas eu xinguei. Me perdoa. E continua seguindo a Deus. Senhor, eu não queria ter falado um falso testemunho contra aquela pessoa, mas eu falei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não queria ter brigado no trânsito daquele jeito. Senhor, eu peguei aquele troco errado, mas agora está me doendo. Senhor, me perdoa. Sabe, são coisas que quando fala pecado, eu já penso logo em coisa terrível, né? Não, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente peca o tempo todo essas coisinhas pequenas. Porque são essas coisas que desagradam a Deus. O que agrada a Deus? Um coração sincero, honestidade, santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação, pastor? A palavra santificação quer dizer separado. O que é santificar? Santificar é eu separar minha vida para Deus. Ah, mas eu separo parte dela? Não, você separa a sua vida toda. Você vai estar no mundo, você vai habitar no mundo, você vai ter relação com o mundo, você só não vai ter comunhão com o mundo. O que isso quer dizer? Você está no seu trabalho? Ah, vai ter uma confraternização. Ah, vai ser um barzinho noturno. Amém, irmão. Pode contar comigo. Vai lá, vai bater papo, vai rir, vai brincar com o pessoal. Não, mas o irmão está no mundo. Não, negativo. Aquilo ali é um bar, é um restaurante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, os irmãos vão fazer uma reunião na piscina. Tem gente que acha um escândalo. Nossa, não, rapaz, os irmãos não podem ir na piscina.
Eu lembro quando eu era jovem, a gente fazia retiro espiritual, tinha o horário da sauna das meninas e dos meninos. Aí eu concordo, porque senão os meninos iam ficar assanhados. Ainda mais naquela época, né? Os irmãos subiam nas paredes. Cara, porque a gente era santo de verdade, né, cara? Depois que a gente foi ficando sem vergonha. A gente era assim, os garotinhos bem focados. Então, assim, a gente tentava evitar namoros, a gente tentava evitar essas coisas e tal, porque a gente sabia que aquilo não agradava a Deus. E pior de que não agradar a Deus, porque existe aquilo que não agrada a Deus e você resolve. O pior são os traumas que ficam, porque Deus te perdoa, mas o trauma fica. Então você tem um relacionamento que te magoou, quando você for para o seu próximo relacionamento, aquela mágoa, ela vira uma mochila. Você põe ela, e eu vou falar para você, é difícil largar essa mochila, tá? Parece que a danada pega cola. É muita oração, é muito jejum para largar a tal da mala. Porque aquilo fica na gente enraizado. É um negócio impressionante. Não é verdade? E aí quando você vai, encontrei a mulher da minha vida. Aí chega na mulher da sua vida, você não tem confiança, por quê? Porque você pegou a irmãzinha lá que não valia nada, tirou sua confiança toda. Aí a mulher que você ama, ela vai na padaria, você fica no WhatsApp tomando conta para ver o que ela está fazendo, fica naquela coisa. Então quando você, jovem, evita esse tipo de coisa, você já evita um tipo de problema. E nós voltamos aqui a entender o que o apóstolo Paulo está falando. Meu amigo, o seu relacionamento com a fulaninha passou. Acabou. Agora o que você tem que fazer, irmãos? Esquecer das coisas que ficaram para trás e seguir para o plano de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? E eu quero encerrar a palavra, irmãos, falando disso. Eu quero encerrar a palavra falando disso. Arruma aí. Quero encerrar a palavra falando disso. Eus. Tem vários eus dentro de mim. O eu espiritual, eu emocional, o eu psicológico. Tem um monte de eu dentro de você habitando aí agora. Um monte. Tem um time de Reginas, um time de Pamelas, um time de Simones, um time de Antônios, um time de Heloísas, um time de Fábios. É um time. Quando um está ruim, todos os outros ficam ruins. Amém? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos orar. E nós vamos declarar aqui, em nome de Jesus, que vai ficar tudo para trás. Esquecendo-me daquilo que ficou para trás. A mágoa de 2019 vai ficar para trás. Os traumas de 2019 ficam para trás. Se você carrega o trauma dos 15 anos, igual eu falei, irmão, esse aí então já era para ter ficado para trás há muito tempo, né? Pega esse trauma, irmão, e deixa para trás. Sabe por quê, irmãos? Existe uma promessa para nós. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está preso, tem alguma coisa te aprisionando, a Bíblia está falando para você aqui agora, ó, deixa para trás. Para de carregar essa mochila, pelo menos vazia ela. Amém, igreja? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Tira da sua mochila isso que está pesado. Tira. Não entre em 2020, quando você der um feliz ano novo para alguém lá, meia-noite e 1. Meia-noite e 1. Tira esse peso das suas costas. Deixa esse peso lá em 2019. Quando você der um abraço em alguém lá, em meia-noite e 1, lembre-se disso. Eu quero entrar em 2020 com a minha mochila cheia só de recordação boa. Só de memórias boas. Eu quero lembrar daquele negócio gostoso. Quero lembrar daquela coisa boa. Quero lembrar do meu emprego que eu conquistei. Com a Priscila aí conseguiu uma porta de emprego. Quero lembrar da saúde do meu filho. Nossa, aquela vez, fiquei desesperado, mas, poxa, Deus deu uma bênção. Eu quero lembrar do carro que eu comprei. Eu quero lembrar
Alguma coisa boa, irmão, que você teve na sua vida, isso você traz. O resto você larga para lá. Amém?